Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Salmo 40. Nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos. Amém? Todos encontraram? Esse salmo é muito especial para mim, irmãos, pois foi o primeiro texto bíblico em que eu preguei a palavra de Deus. Isso aconteceu em fevereiro de 2001, em um retiro espiritual. Primeira passagem narrativa bíblica que Deus me orientou a pregar a sua palavra foi no Salmo 40. E hoje eu sinto a direção de Deus de compartilhar desse mesmo salmo com os irmãos. Para tanto, vamos ler juntos. Leia na sua tradução, eu leio na minha, e assim estaremos lendo juntos. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdiçal, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Pai querido, nós te damos graça por esta palavra. Abençoa o teu povo, abençoa o teu servo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós vivemos em uma geração de muito ativismo. Nós acompanhamos diariamente as pessoas completamente obcecadas por uma cultura imediatista, onde querem as coisas de uma forma imediata e de uma forma instantânea. Mas quando nós olhamos para o agir de Deus, percebemos que Deus tem várias formas de trabalhar. Tem um de repente de Jeová, que a gente costuma citar, mas também tem um tempo da espera. Venhamos e convenhamos, esperar não é algo confortável. Não é nada confortável, para ser bem sincero. Esperar é algo ruim, constrangedor, de alguma forma. E esperar com paciência torna-se mais difícil ainda. É verdade que muitos esperam porque não tem opção. E nessa espera, esperam murmurando, indagando, questionando. Mas a Bíblia nos exorta e nos orienta a esperarmos com paciência. Será que você está disposto a esperar em Deus pelos seus planos, projetos, propósitos e promessas com paciência, sem a inquietação da ansiedade que lhe faz precipitar? E a palavra precipitar advém do precipício. Aquele que se precipita, ele cai no precipício. Será que nós estamos dispostos a esperar o tempo de Deus? Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O nosso tempo é o tempo cronos, é o tempo de segundo, de minutos e de horas, de dias, semanas, meses, anos, décadas, enfim. Esse é o nosso tempo cronos. O tempo de Deus é o tempo kairos, é o tempo oportuno, é o tempo adequado. Por isso que Deus não nos envia bênçãos antes do tempo, porque essas bênçãos antes do tempo podem se tornar até mesmo maldição. Então Deus nos prepara para antes, para depois nos abençoar. E tempo para Deus não é uma dificuldade. A primeira coisa que Deus criou não foi nem os céus nem a terra, foi o tempo. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Antes dele criar os céus e a terra, ele criou o princípio. Ele estabeleceu uma data, um momento para que tudo começasse, para que tudo viesse a existir. Portanto, o nosso tempo não é o tempo de Deus. E você tem que entender essa dialética do tempo, para que você, querido, não fique, confuso quanto aos desígnios de Deus. Saiba que Deus nos chamou para esperar nele. E a Bíblia diz: bom é o Senhor para aqueles que nele esperam. Quando olhamos para a Bíblia, percebemos que não somos os únicos a esperar. Vejamos.
A Bíblia nos diz que Abraão esperou 25 anos. Deus fez a promessa quando ele tinha 75, cumpriu quando ele tinha 100 anos. A Bíblia nos diz que Isaac, o seu filho, esperou também 20 anos para ser pai. Ele e Rebeca esperaram 20 anos para ver Esaú e Jacó. Jacó, a Bíblia nos diz que para ele casar com a mulher amada, esperou 14 anos. Você consegue imaginar 14 anos? E no fim, ele disse que foram poucos e bons dias esperando a mulher amada. José esperou 13 anos da sua vida. Moisés, 40 anos. Caleb e Josué, 45 anos para conquistar a terra prometida. O próprio Jesus esperou 30 anos para exercer um ministério de apenas 3 anos. E João Batista, que também esperou os mesmos 30 anos para atender um ministério que só durou 6 meses. E o autor desse salmo, que é o salmista Davi, ele esperou 15 anos para que a promessa de Deus se cumprisse em sua vida. Ele já havia sido ungido, ele já havia sido consagrado a rei pelo maior profeta e sumo sacerdote do seu tempo, que era Samuel. Mas mesmo assim, ele esperou o tempo de Deus, não o tempo dos homens. Teve a oportunidade de antecipar o tempo, porque Deus colocou em suas mãos várias vezes a vida de Saul. Mas mesmo assim, ele quis esperar o tempo de Deus sem se antecipar. Será que você que tem planos, projetos, propósitos de Deus, será que você está disposto a esperar? E a esperar com paciência. Com paciência. Não é fácil, pastor, tem razão, não é fácil, mas também não é impossível, porque Ele nos fortalece, e Ele nos consola, e Ele nos conforta, Ele nos renova. Ah, pastor, está escrito em Provérbios que a esperança que se adia faz adoecer o coração. É verdade, mas também está escrito que aqueles que esperam no Senhor renovarão sua força, seu ânimo, sua esperança, sua fé, sua confiança em Deus. E não se cansarão, nem se fatigarão. Também está escrito. Portanto, meu irmão, será que você está decidido hoje a esperar? Nós somos tão imediatista que um dia desse eu estava falando, a gente coloca a pipoca no forno, no micro-ondas, coloca 3 minutos, quando está faltando 10 segundos a gente já está desligando. E minha professora de linguística, ela estava falando sobre a evolução das palavras, a evolução da gramática, dos termos tão utilizados. Ela dizia que antes as pessoas se comunicavam dizendo, vamos em boa hora. Depois as pessoas dizendo vamos embora. Depois as pessoas começaram a se comunicar dizendo embora. Depois bora. E hoje é bó. Você vê como o homem tem essa tendência de reduzir, tendência de resumir tudo, querer tudo aqui e agora. É a geração fast food. Mas querido, preste atenção, com Deus não é assim. Com Deus você tem que aprender a esperar. E esperar com paciência. No entanto, quando eu olho para essa passagem bíblica, algumas lições eu aprendo e eu confesso que me leva a acreditar que vale a pena sim esperar. A primeira delas, irmãos, é que o salmista diz, esperei com paciência pelo Senhor. Na realidade você não está esperando com paciência por homens, por estações, por clima, por situações, por circunstância, por pessoas. Você está esperando no Senhor. Então se é em Deus que eu estou esperando, eu posso esperar com paciência, porque isso é uma demonstração de fé, é uma demonstração de confiança. Aquele que espera com paciência, ele sabe que sua amada vai chegar. Fui fazer um casamento aqui na Chácara Regina. A noiva e o noivo tinham me dito, pastor, por favor, chegue às 16 horas, porque nós queremos o pôr do sol.
Eu disse, em Paulo Afonso, pôr do sol às 16 horas, tá ruim, viu? Vai ficar todo mundo, não, porque tem que ter aquele clima de espera, onde vem familiares de tudo que é lugar. Eu disse, tá bom, tá certo, vamos estar lá. E estive às 16 horas. Deu 17 horas, 18 horas, 19 horas, deu 20 horas e 30 minutos, 4 horas e meia a noiva chegou. Agora interessante é que o noivo estava lá esse tempo todo. Logo cedo, quando eu cheguei, o noivo já estava lá. Estava o noivo, estava o cinegrafista, fotógrafo, eles estavam lá. E o interessante é que o noivo não ficou preocupado em momento algum. Ele não ficou tenso, não ficou inquieto, não ficou nervoso. Ele dizia, eu disse, e aí, varão, cadê a mulher? Fugiu? Não, pastor, ela vem. Meu Deus do céu, eu não sei se você esperaria tanto tempo assim. Mas ele tinha confiança de que ela viria, que ela chegaria mais cedo ou mais tarde. Se até agora não veio, olha, se ela está demorando é porque ela está caprichando. Ela vai vir arrasando. E foi uma bênção o casamento. Só que depois de tanto tempo eu fui direto para as alianças, né, gente? Falei das alianças, dei a bênção e fui-me embora. 4 horas e meia, ninguém aguenta, ninguém merece. Mas a questão em si não é esperar. A questão também em si não é esperar com paciência, mas em quem você está esperando. Você está entendendo? Em quem? Confesso que eu vejo muitas pessoas frustradas, abatidas, decepcionadas, aflitas, desesperadas por esperar em promessas humanas. Sofreram, sabe, ficaram arrasadas por esperar em promessas humanas. Mas a primeira lição que eu aprendo nessa história é esperar no Senhor, com paciência no Senhor. Sim, vale a pena quando nós sabemos em quem estamos esperando. Portanto, se você tem promessa de Deus, se você tem sonhos de Deus para a sua vida, saiba que Ele não falha, querido, que Ele não tarda. Ainda que diga que Deus não falha nem tarda, eu porém te digo que Deus nem tarda nem falha. Ele dá exatamente no tempo oportuno, no tempo kairós, no tempo adequado, para que você não venha se antecipar e estragar as bênçãos de Deus em sua vida, transformando-as em maldição. Amém? Então aguarda, como diz o Matuto do Sertão, Deus sabe o que faz e nós não sabemos o que fala. Nunca vi uma palavra tão sábia. Deus sabe o que faz e nós não sabemos o que fala. Deixa Deus agir. Deixa Deus ser Deus. Então espera no Senhor. Segunda lição que eu posso aprender é que aqueles que esperam no Senhor, eles são beneficiados de várias formas. E o texto começa a nos dizer: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou. Os que esperam no Senhor, Deus torna-se favorável. Sabe o que é isso, irmãos? Você consegue entender o que o texto está nos dizendo? E Deus se inclinou. Imagine Deus levantando do seu grande, poderoso, sublime trono, inclinando os seus ouvidos, inclinando a sua face, estendendo as suas mãos. Deus se inclinou, significa Ele se tornou favorável. Imagine o ser supremo, absoluto, soberano, autoexistente, que sustenta o cosmos, o universo, as galáxias, tudo que há, chama as estrelas pelo seu nome. Que tamanho é sua glória, tamanho o seu poder, e esse Deus se tornar favorável a você, um mero humano. Quem é um homem para que dele te lembres? Quem é um filho do homem para que o visite? Não é assim que está escrito? E agora Deus olha e se importa contigo, ao ponto de se tornar favorável a você. E meu irmão, se nós temos o favor de Deus, não precisamos do favor de mais ninguém. Porque está escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele remove céus, Ele remove terra, muda o tempo e as estações para abençoar o servo seu. Imagine esse Deus agora se inclinando, ou seja, tornando-se favorável a você, mero mortal, a mim, mero mortal.
Que coisa tão tremenda, quando esperamos com paciência, Deus vai se tornando favorável às nossas questões, às nossas lutas, aos nossos embates. Outra lição que esse texto nos ensina: Ele se inclinou para mim e me ouviu. Ou seja, Ele atende, Ele te ouve. Quando você espera com paciência pelo Senhor, Ele te ouve. Ele interrompe o coral celestial de anjos, querubins e serafins. É como se Deus dissesse: para por um momento, que eu quero ouvir o clamor do meu servo e da minha serva. Ele te ouve. Não há nada mais precioso do que isso, saber que há um Deus nos céus que nos ouve, que nos atende. Ele ouve a nossa súplica, Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa oração, ouve a nossa petição, Ele nos atende. É o que o salmista diz: se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Que segurança maravilhosa é essa, meu irmão? Porque há dias terríveis em nossa vida que a gente liga para a emergência e ninguém atende. A gente liga para o bombeiro, liga para a SAMU, liga para a polícia, ninguém atende. E quando atende não corresponde. Mas Ele diz: olha, Ele atendeu, Ele ouviu o meu clamor quando clamei por socorro. Que coisa maravilhosa é essa, meus irmãos? É essa segurança que temos, essa confiança que temos, que Ele nos ouve, que a nossa oração não fica perambulando no tempo e no espaço, ela transcende todas as limitações cósmicas que existem e chega à presença de Deus com um aroma suave diante de suas narinas. É isso que a Bíblia diz. Aí está lá Deus no céu simplesmente inalando e... que odor tão agradável. A oração que flui do nosso coração. Ele te ouve. Se você está esperando com paciência, não pense que Deus está engavetando a tua oração, o teu sonho, o teu desejo. Não, Ele não está arquivando, meu irmão. Tenha certeza que Ele está ouvindo. Você pode estar na fila, decepcionado por não ser atendido por advogado, por não ser atendido por médicos que vêm adiando e adiando a sua cirurgia, o seu problema há tempos. Mas tenha certeza que existe um Deus no céu que se inclina para nos ouvir e nos ouve para nos socorrer. É o que está escrito em sua palavra. Amém, igreja? E aí nos diz o texto, versículo 2: tirou-me de um poço de perdiçal, de um tremendal de lama. Ou seja, Ele não somente torna-se favorável, Ele não somente atende, como também Ele nos livra. Ele nos livra. Tirou-me de um poço, de um lamaçal, tremendal de lama. Ele nos livra. Ou seja, aquele que espera com paciência no Senhor, ele espera na certeza que Deus intervém em nossas vidas. E Deus nos livra de toda forma, de todo tipo, de toda espécie de mal. Nós podemos ter essa confiança nele. Amém, irmãos? Que Ele nos livra. Um dia estive com minha esposa em Recife. Nós estávamos na casa, no apartamento da nossa tia Zenide, inclusive está aqui. Ela lembra dessa história, como Vanessa chegou abatida. Antes de sair, Vanessa fez uma simples oração. Está lá escrito no Salmo 91, Ele dará ordem aos teus anjos para te proteger em todos os caminhos. Saímos com um casal amigo nosso, que se formou comigo, o rapaz, e fomos para a pizzaria. Lá jantamos, fomos para a esquina, pegar um orelhão. Vocês lembram o que é orelhão? Hoje não existe mais isso não, né? Um dia desse eu procurei um orelhão na cidade e não encontrei. Se você encontrar, por favor, tira uma foto, que vai ser uma relíquia. Não há mais orelhão. E de repente chegou 2 homens em uma moto, armados, para nos assaltar, extremamente nervosos. O casal que estava conosco levou tudo deles, levou a bolsa dela, o relógio dele, celular dele, a carteira dele, a bolsa dela, até a sombrinha da pobre coitada levou. Levaram tudo. E eu e Vanessa lá, rendidos, com as mãos para cima. Sabe, eles nos revistaram
tudo que é forma, tudo que é jeito. E eu com o celular no bolso, com a habilitação. Eu tenho dificuldade de andar com carteira, eu ando com habilitação, cartão de crédito e um trocadinho. E revistou tudo e não viu nada. O outro gritou, vamos embora. Subiu na moto e foi. Lógico que a gente ficou muito tenso, muito preocupado com isso. Chegamos em casa, a Zenide estava lá. Vanessa abre a Bíblia, não querendo fazer da Bíblia um horóscopo, mas ela estava, na hora ela se controlou, mas depois ela ficou muito nervosa, não é à toa. Você vê uma arma apontada para a sua cabeça o tempo todo. Quando ela abre, a Bíblia cai justamente no Salmo 91, que diz, dará ordem aos teus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos, e eles não permitirão que tropeces com os teus pés em pedra alguma. Irmão, nós não nos sentimos melhor em nada do que aquele casal, mas a lição que nós aprendemos a depois compartilhar um com o outro, quando sentamos para compartilhar, foi que naquele dia antes de sair de casa nós fizemos uma simples oração. Eles não fizeram nenhuma oração, uma simples oração. Moral da história, não nos roubaram nada, sequer nada, nenhum centavo foi nos tirado. E com isso, nós aprendemos o quê? Que Deus é um Deus que nos livra. Tirou-me de um poço de perdiçal, de um tremedal de lama. Deus te livra, irmão. Nosso livramento, nosso socorro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza vem do Senhor que criou os céus e a terra. Amém, igreja? Outra verdade nessa passagem é que diz, tirou-me de um poço de perdiçal, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha, aqui, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Ou seja, Ele te sustenta. Colocou os meus pés sobre uma rocha, me tirou da lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e o que fez? Firmou os passos. Deus é quem te sustenta. Tem muitos empresários preocupados com a crise que está prevista por causa do efeito da Copa do Mundo. Mas o empresário que está em Cristo, ele não tem medo de crise nenhuma. Ele sabe que Deus faz com que ele venha prosperar, mesmo no tempo da sequidão, como fez Isaac, que colhia 100 por 1. Porque Deus estava com ele. Então, meu irmão, Deus é quem sustenta. Se foi Deus que abriu essa porta, não tenha medo de perder esse emprego. Se Deus está nessa causa, não se abata, não se desanime. Creia tão somente e espere com paciência, confiando no Senhor. Se foi Ele que abriu essa porta, saiba que não há ninguém nessa terra que tenha poder para fechar, nem debaixo dessa terra, nem nos céus. Porque, meu irmão, está escrito, a porta que Ele abre ninguém fecha, e também a porta que Ele fecha ninguém abre. Confie nele. Lembro de um jovem congregando conosco, foi para o quartel. Na época que o Major Gobert era membro dessa igreja, hoje ele está em Nova York, está sendo um representante da ONU. Ele ainda continua sendo membro dessa igreja fraternal. Ele, Luana, ele casou com uma ovelha nossa, que é a Luana Paula Fonsina. E tem um jovem que começou a orar para entrar, para ser alistado. E infelizmente saiu o dia da relação, o seu nome não estava lá, ele veio abatido. Logo no gabinete, pastor, meu sonho de infância era ser alistado, e agora? Eu, calma, irmão. Peguei o telefone e liguei para o major. Olha, não tem nada para fazer, pastor, a ordem veio de Brasília, não há nenhuma interferência. Se eu pudesse, eu faria alguma coisa. Mas eu não posso fazer nada. Eu disse, mas não tem nenhuma condição. Eu atrás de um jeitinho brasileiro lá, mas não tem nenhuma forma que um pastor não faz pela ovelha. Ele disse, pastor, eu estou há 20 anos como militar, nem sequer ouvi falar. Eu disse, irmão, então tá certo. Olhei para aquele amado e disse, olha, agora só orando, varão. Opa, não se desespere, porque ainda existe uma chance, e a melhor de todas as chances. Vamos orar. E oramos. Semana depois, o major liga para mim e diz, pastor, não sei o que foi que aconteceu, veio uma ordem de Brasília pela primeira vez, incluindo mais 4 pessoas, e não teve nenhuma interferência minha. Quando eu fui olhar, o nome do rapaz estava lá. Pastor, Deus é bom demais.
Aí diz bem assim, olha, eu ia ligar para ele, o exército ia ligar para ele, mas quando eu soube logo, disse, não, vou pedir para o pastor ligar. E eu liguei para ele com a maior satisfação e dei esse recado. Veja que Deus tão extraordinário, é esse Deus que nós servimos. Ele sustenta os nossos passos. Ele não vai nos deixar cambaleando, irmão. Ele não vai deixar que a gente venha escorregar, resvalar. E ainda que a gente venha cair, que isso pode acontecer, a Bíblia diz, o justo cairá 7 vezes, mas 7 vezes o Senhor o levantará. Você pode cair 1000 vezes, mas Deus te levantará 1001, porque Ele não vai te deixar prostrado no chão. Se você está esperando com paciência, tenha certeza que Ele vai colocar os teus pés sobre uma rocha e vai firmar os teus passos. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Versículo 3. 7 lições esse texto. Versículo 3, ele diz: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Até aí. 7ª lição, Ele nos satisfaz. Você está chorando agora, mas saiba que haverá o tempo de rir, de sorrir. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com júbilo. Vale a pena semear com lágrimas quando nós temos a certeza que vamos colher com júbilo. Hoje você pode estar lamentando, mas amanhã você vai estar celebrando, porque o que o texto nos diz, irmãos, Ele pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor e de adoração ao nosso Deus. Ou seja, você vai abrir a boca novamente para louvar com gratidão, para louvar com adoração, com entusiasmo, com convicção, com confiança. Esse texto é citado em algumas vezes quando Miriam atravessa o Mar Vermelho juntamente com o povo de Deus do outro lado, dançando o tempo todo. Ela diz, e Ele pôs nos meus lábios um novo cântico. Um novo cântico. O seu cântico hoje pode ser de tristeza, mas amanhã vai ser de alegria. Pode ser hoje de dor, mas amanhã vai ser de glória. Pode ser hoje de luta, mas amanhã será de vitória para a glória de Deus. Esse é o cântico. Sabe, eu vejo alguns irmãos, e aí, irmão, como é que tá? Pastor, estou na luta. E como é que tá, irmão? Estou na luta. E aí, irmão, como é que tá? Pastor, estou na prova, que o senhor nem sabe. Mas eu sei, eu já vi esses mesmos irmãos dizerem, e aí, irmão, como teu pastor, estou na bênção, pastor, estou de posse de vitória, pastor, estou na glória, pastor, eu estou na bênção de Jeová. Assim vai ser conosco, irmão, vai passar tudo isso, amém? Olha para o teu irmão, aperta firme a mão dele, o ombro dele, chacoalha ele para ver se ele está acordado ainda e diz, vai passar, irmão, vai passar. Vai passar, amém? Vai passar, espera mais um pouco, vai passar. Enfim, olha bem para mim, as 7 lições que eu tiro desses 3 versículos são essas: saber em quem esperamos. Quando nós sabemos em quem esperamos, e se é em Deus que esperamos, Ele se torna favorável, Ele atende, Ele livra, Ele sustenta, Ele satisfaz. Mas há algo que eu chamo a atenção aqui de todos vocês. Ei, veja bem, o final do versículo 3 diz, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Sabe, querido, você não sabe de nada. Eu também não sei de nada. Jesus olha para a gente e diz, o que eu faço hoje vocês não entendem, mas amanhã vocês entenderão. A didática pedagógica de Deus é diferente da didática pedagógica secular. No mundo primeiro vem a lição, depois vem a prova. Com Deus é diferente, primeiro vem a prova, depois é que vem a lição. Deus tem a sua forma de agir, a sua forma de trabalhar. Você não está entendendo nada, assim como Moisés não estava entendendo nada, até que um dia Moisés chega para Deus e diz, Senhor, o que é que está havendo? E Deus decide responder o que está acontecendo. Moisés,
não é por causa de você, é por causa de mim. Não se preocupe que essa batalha não é sua, é minha. Não é você contra Faraó, não é os hebreus contra os egípcios. Sou eu, o Senhor, contra essa terra, para mostrar a minha glória, para mostrar o meu poder. É por isso que passaram séculos e milênios e eu ainda estou aqui contando essa história de Moisés, porque glorifica a Deus. Da mesma forma, tudo que você está passando, tudo que você está vivendo, cada lágrima, cada suor, cada angústia, cada decepção, cada tristeza tem um propósito, e o propósito é glorificar a Deus através da sua vida, através da sua história, onde muitos verão e reconhecerão, confiarão e temerão e dirão: grandes coisas fez o Senhor por ele, grandes coisas fez o Senhor por ela, grandes coisas fez o Senhor por este povo. Aleluia! Oh, glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Muitos verão essas coisas, confiarão e temerão ao Senhor através do teu testemunho, através da tua história de vida. O nome de Deus será glorificado. Aí os teus familiares olharão para ti, a tua vizinhança olharão para ti, teus amigos, colegas, seja lá quem for, olharão para ti e dirão: realmente Deus é com ele, Deus é com ela. Aleluia! Glória a Deus. Até hoje eu me impressiono com a história de Janderson. Não sei como é que ele conseguiu ser um cabra da Chesse. Não é? Olha, cabra da Chesse, viu? Mas Janderson pegava no trabalho 7 horas da manhã, saía no horário do almoço, voltava tarde, saía às 18 que ele ia para a igreja, não perdia um culto. Aonde foi que esse homem encontrou tempo para estudar, meu Deus do céu? E estava todo mundo chamando ele de doido. E ele morava ali próximo do aeroporto, distante da igreja, eu diria o quê? 6, 7 quilômetros? Por aí. E ia de bicicleta. E às vezes ia a pé. Olhei para você, Janderson, e me recordei disso, porque a sua história é uma história que glorifica o nome de Deus. E agora concorrendo com um monte de filhinho de papai que não vive para nada a não ser para estudar, que paga cursinho caro, paga valores absurdos, contrata professores particulares, e ele lá, até que de repente lá vem Janderson com um sorriso radiante. Pastor, eu disse: o que foi, meu filho? Pastor, passei. Eu disse: que bênção, irmão, que bênção. Abracei ele. Mas confesso, Janderson, disse: passar em concurso não é difícil. Pensei comigo: difícil é ser convidado, é convocado. Mas vamos orar, Janderson. Aí conversei com uma pessoa que é chefiana há muito tempo. Janderson lembra disso. Só olha, tem um amigo, um irmão lá da igreja que conseguiu passar no concurso. Daqui a 10 anos ele vai ser chamado. Não foi, Janderson? Daqui a 10 anos ele vai ser chamado. De repente, Janderson esperando com paciência, esperando com paciência, esperando com paciência. O que é que aconteceu? Deus se inclinou, ouviu o seu clamor, tirou de um lamaçal, firmou os seus passos e colocou nos seus lábios um novo cântico. Muitos verão a sua história, temerão e confiarão no Senhor e reconhecerão que grandes coisas fez o Senhor na vida de Janderson e tornou ele um cabra da Chesse. Um cabra da Chesse abençoado, uma maior empresa da nossa região, uma das maiores empresas do nosso Brasil, que a gente sabe que não é fácil entrar, mas é assim que Deus age. E eu precisava contar esse testemunho, Janderson, porque eu lhe admiro e aprendi a lhe admirar mais e mais nessa época, apesar de todas as lutas, todas as provas, na casa de Deus, na casa do Senhor. Que tempo tu estudava? Era de madrugada, né? Foi. Era noite, era? De madrugada não, né? Ficou de madrugada, conseguia dormir. Fez a parte dele, Deus fez a dele. Eu quero saber de você aqui, quantos têm promessas de Deus? Levante suas mãos.
Está escrito em Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se viu, nem com os próprios olhos se viram, nem com os ouvidos se ouviram, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Não pense que Deus está numa inércia letárgica, que Deus está estático. O Espírito de Deus é dinâmico. Pairava, a ideia era se movia sobre a superfície das águas. Ele está sempre agindo, sempre operando, sempre trabalhando. E se existe algo que a Bíblia nos garante, nos assegura, é que enquanto você está esperando, Ele está trabalhando. Agora, quando você começa a trabalhar, Deus espera para ver onde é que vai dar. Vai. Quando o miserável quer trabalhar no lugar de Deus, aí Deus se espera. Vai, deixa ele ver até onde ele vai, né? Como um pai, eu já faço isso com o Gabriel. Tem coisa que ele quer fazer sozinho. Eu disse, está certo, meu filho. Vá lá trabalhar que eu vou ficar ali esperando aqui. Vou ficar esperando o sarrabui que você vai levar. Mas quando ele para e espera, eu disse, agora deixa com o papai. Chegou minha hora. Fica aí, meu filho, esperando que seu pai vai fazer as coisas acontecer. Assim Deus age conosco. Se você tem promessa de Deus, espera. Porque Deus é aqueles que nele esperam. E lembre-se, Isaías 49, 23, a parte terminal. Mas os que esperam no Senhor, esses sim, jamais serão envergonhados. Você não será confundido, você não será envergonhado, você não será abatido, nem decepcionado, nem arrasado. Se você espera no Senhor, tenha certeza que você jamais ficará desesperado, porque Deus trabalha para aqueles que nele esperam, e aqueles que nele esperam não serão envergonhados. Não será envergonhado, irmãos. Por fim, eu quero te dizer só mais algo. Eu vi certa feita uma história de um homem que encontrou um mapa. E nesse mapa tem um desenho de um tesouro com todas as localizações precisas de determinada região e território. Ele se empolgou, vendeu todas as suas economias, comprou aquele território. E durante anos e anos ficou fazendo escavações e nada encontrou. Até que um dia ele pensou que tudo aquilo era lenda, que tudo aquilo não valia a pena, e decidiu vender o mapa, decidiu vender todo aquele terreno, todas aquelas terras, alegando que tinha aquela promessa, mas ele estava cansado e tinha desistido. Uma outra pessoa averiguou tudo e decidiu acreditar, e passou, a partir de então, comprou o terreno e a partir de então começou a escavar naquelas regiões, escavando. E aquele que tinha vendido dizendo, pensando consigo mesmo, pobre homem, está indo pelo mesmo caminho meu. Eu passei 5 anos escavando esse lugar, ele já está no 6º ano escavando, não encontrou nada, vai morrer escavando se não vender essa terra. Até que um dia, esse primeiro homem que comprou o território, ele senta em uma cadeira de balanço, pega com seu chazinho, numa mão direita, o jornal do dia na mão esquerda, e quando olha o noticiário, um homem que comprou um terreno alguns anos atrás, encontrou uma mina de diamantes de valores incalculáveis. Ele ficou tão desesperado, que imediatamente a xícara de chá caiu, o jornal caiu, e ele teve um infarto fulminante, morreu instantaneamente. E isso tudo, querido, essa história que eu ouvi certa feita, não me recordo aonde exatamente, me faz lembrar que muitas pessoas são assim. Elas não conseguem esperar, elas não conseguem ter paciência, elas não conseguem perseverar, elas desistem dos sonhos, dos planos, dos projetos, dos propósitos de Deus. Elas entregam com muita facilidade e simplesmente procuram novos rumos, novos projetos. É por isso que pessoas desistem de ministério, desistem de igreja, desistem de curso e vão procurar a bênção em outro lugar, e de repente vem outra pessoa que foi mais perseverante do que a gente e consegue.
que teve mais paciência e consegue. O que é que Jesus diz em João 15? Aquele que permanecer em mim dará muitos frutos, e nisto é glorificado meu nome, que deis muitos frutos e o vosso fruto permaneça. Para dar muito fruto, irmão, antes é necessário permanecer. Não pense que você vem aqui tocar, cantar, pregar, ensinar e de uma hora para outra vai ser uma bênção. Não! Aquele que permanecer em mim dará muitos frutos. As coisas com Deus levam tempo, requer um tempo, porque Deus, antes de trabalhar por você, Ele trabalha em você. Antes de Deus te usar para ministrar para os outros, Ele ministra primeiro em você. Então, meu irmão, você tem que ter autoridade para subir no altar, ou seja, lá em qualquer outro lugar, e dizer que você também esperou, que você aprendeu a esperar, que Deus lhe ensinou a esperar, e esperar com paciência, sem agonia, sem ansiedade, sem, afobamento, como o povo fala. Esperar com paciência. Deus nos chama nessa noite, nessa hora, nesse lugar, para esperar com paciência. Quantas pessoas não perderam a bênção por causa de mais um tempo sequer? Desistiram. Faltava tão pouco tempo para colher, mas simplesmente desistiram. Simplesmente se entregaram. Retrocederam. Se você tem planos, sonhos, projetos, propósitos, sobretudo se você tem promessa de Deus, não desista. Espere com paciência pelo Senhor. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.